Convido você para abrir a sua Bíblia, Mateus 11, e um segundo texto para deixar marcado, primeira carta de Pedro 2, apenas dois textos. Primeiro texto, Mateus 11, Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos ler inicialmente Mateus 11, posteriormente 1 Pedro 2. Mas antes de lermos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pelo dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Por tudo, ó Deus, rendemos a Ti a nossa gratidão. Obrigado por esta noite. Obrigado, ó Deus, por cada um que o Senhor congrega neste lugar. Viemos aqui viver a comunhão, prestar-te culto, cantar louvores e agora, Deus, estamos diante da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo mais uma vez use ela para falar conosco, para nos alcançar e para cumprir em nós o Seu propósito. Todo impedimento a ela, Deus, seja destronado agora no poder que há no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mateus 11, versículo 1. Diz assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém. Eu quero usar esse texto para nós falarmos sobre vidas que dão certo. Pense no tema um pouquinho. Tudo que é feito, tudo que é do jeito errado, nunca dará certo. Parece redundante, né? Uma coisa que nós deveríamos saber. Mas mesmo sabendo, às vezes esquecemos disso na prática, né? Jesus está nos ensinando que quem tropeça não caminha. Ele diz que não tem como uma pessoa crer no errado, fazer do jeito errado e esperar que isso de alguma forma dê certo. Ele está dizendo que é por isso que as vidas dão errado. Então, queridos, por que vidas dão errado e por que vidas dão certo? Vamos pegar o texto de Jesus que vai nos orientar. Então, antes de entrar no texto, eu preciso saber que minha vida é única, é minha e é para sempre. 3 informações que a gente não pode perder jamais. A tua vida é tua, é única e é para sempre. Portanto, fazê-la dar certo deve ser do nosso maior interesse. Porque se ela não der certo, ela continuará sendo única. Não dá para trocar, descartar e pegar outra. Ela continuará sendo única, continuará sendo sua e continuará sendo para sempre. Então veja como o assunto ele é muito sério. Porque todos nós que estamos de posse da vida, entramos na vida, temos uma vida. Ela nos foi dada, ela nos será requerida. Todo mundo sabe disso. O tempo do pó ao pó está sob nossa direção. Mas antes do pó e depois do pó, nós daremos conta. Fala, quando o pó volta ao pó, aí o espírito vai para Deus. E esse vai para Deus não quer dizer que está salvo, quer dizer que vai prestar conta a Deus. Dali para frente, não é mais sob minha direção, agora estamos sob a direção de Deus. Então, sabendo que a minha vida é única, é minha, portanto eu sou responsável e é para sempre, eu preciso fazê-la dar certo. Eu não posso gastar essa chance. Eu não posso ignorar esse assunto. Então, durante a vida, nós temos alvos, nós temos prioridades, nós temos sonhos, nós temos
desejos, escolhas, aprovação, negação. Enfim, todo mundo tem a sua vida desenhada diante dele ou dentro dele. O que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele aprova, o que ele não aprova, o que ele quer, o que ele não quer, onde ele pretende chegar, onde ele não pretende chegar. Suas escolhas, tudo isso dentro da nossa racionalidade, dentro da nossa consciência de existência, está muito claro dentro da gente. Se a gente conseguir fazer tudo certo, isso não dá nenhuma garantia de que a vida deu certo. Por quê? Porque nós fizemos o que queremos, o que achamos, o que pensamos, o que escolhemos. E uma vida não dá certo quando a gente faz isso. Uma vida dá certo quando ela continua viva. Criados para viver, e depois da vida a pessoa está vivendo. Porque se uma vida, em algum tempo, ela se perder, então tudo que deu certo se perderá com ela. Vamos imaginar que por um período, por uma fase da vida, por um tempo da vida, ou por toda a tua vida, você deu tudo certo. Mas você não foi salvo. Esqueceu de um detalhe. Não teve a salvação da vida, portanto veio a morte. E uma vida que entra na morte, então não deu certo. Porque o que deu certo se perderá com ela. O texto, nós vamos encontrar Jesus ensinando que o que atrapalha a vida são os tropeços da vida. O que faz a maioria das pessoas não darem certo na vida é os tropeços. E por que as pessoas tropeçam tanto? Porque elas andam no escuro. Elas têm a luz do dia, mas não têm a luz da vida. Ela tem a luz dos olhos, mas não tem a luz além dos olhos. Então, quando a pessoa não tem luz, ela não pode, não tem como caminhar no escuro e achar que essa caminhada vai dar certo. É verdade que a maioria das pessoas, quando chega no fim da vida, tem aquela sensação de que fez tudo certo, mas que não deu certo. Que escolheu o melhor, mas não deu certo. Que fez o melhor, mas não deu certo. Que deu o melhor, mas não deu certo. E ter essa consciência que não deu certo não ajuda em nada. Pior do que esses ainda é aqueles que acham que por ter feito certo que deu certo. E não deu também. Não leia agora, em João 11, de 6 a 10, quando Jesus ficou sabendo que Lázaro tinha morrido, já há 4 dias, estava sepultado, ele falou, nós vamos para lá. E alguém falou, não senhor, para lá não, o senhor sabe que eles estão querendo te matar lá. Não pode ir para lá. Betânia não. Aí Jesus falou assim para eles, não são 12 horas as horas do dia? Quem anda de dia não tropeça. Falou, quem anda de noite tropeça e cai. Eu falei, é exatamente para lá que eu tenho que ir, eu preciso acordar Lázaro, ele está dormindo. Lázaro já estava sepultado há 4 dias, quando Jesus chegar lá. Mas o ensinamento de Jesus, ele está dizendo o seguinte, se a pessoa não sabe, porque os discípulos estavam corretos, eles queriam matar Jesus lá. A decisão de ir para lá não era boa. Mas a visão deles de vida é muito diferente da visão de Jesus. E aí Jesus, ensinando para eles, ensina para a gente. Ele está dizendo assim, olha, se você andar no escuro e achar que vai para algum lugar, não tem como. Mais um versículo, em Provérbios 4,19 diz, o ímpio, ele tropeça e nem sabe no que tropeçou. Ele cai e nem sabe por que caiu. As coisas dão errado, ele nem sabe por que deu errado. Só sabe que deu errado. Então imagine você andando numa mata no escuro. Se você tropeçar, você não sabe no que tropeçou. Se você for para a direita, para frente, para trás, para a esquerda, nenhum lugar é bom. Então ele está dizendo, o ser humano, quando ele escolhe viver do jeito que ele escolheu viver, quando ele decide fazer do jeito que ele decidiu fazer, quando ele escolhe crer do jeito que ele escolheu crer, se ele não tiver luz, ele falou, é como quem anda no escuro. Não tem como dar certo isso. Não vai dar certo. É um engano espiritual, é uma estupidez do ser humano enganado por
enganos espirituais, brilhantes enganos. Como eu falei aqui recentemente, todo mundo sabe que a maioria se perde e que a minoria se salva. No entanto, a maioria sabe que faz parte da maioria, mas espera que no final dos tempos ele faça parte da minoria. Então, na hora de viver, ele vive como a maioria, mas de alguma forma ele acha que ele faz parte da minoria. Isso é auto-engano, porque ele sabe disso. Então, Jesus está dizendo o seguinte: se a pessoa tem o Salvador errado, não tem como ser salvo. Ele pode ser o maior religioso, ele pode fazer tudo certo, ele pode ter boas intenções, o Salvador está errado, não tem como dar certo. Só tem um Salvador. Se ele não tiver o Salvador certo, não tem como ser salvo. Ainda que ela seja a pessoa mais brilhante da terra. Se a pessoa estiver no caminho errado, ainda que ela caminhe com toda a prudência do mundo, ainda que ela seja cuidadosa nos seus passos, ainda que ela seja simpática e sorridente, distribuindo flores pelo caminho, o caminho está errado, não tem como ter destino certo. Se a pessoa tiver o Salvador certo, o caminho certo, mas fazendo do jeito errado, não tem como dar certo. Existe um jeito de viver. Então, se ele estiver crendo errado, ele vai ter um destino errado, e são vidas que não darão certo, e é vida única. Pegar o exemplo do texto que nós acabamos de ler. João está preso no cárcere. E chega a mensagem de que Jesus está batizando, os discípulos de Jesus batizando, ele está curando, ele está operando. E o que João ouve de Jesus é diferente do que ele esperava de Jesus. João Batista. E o pensamento dele foi: será que eu estou esperando o Salvador certo? Será que esse camarada é o certo? Tanto é que ele manda 2 discípulos lá e com a seguinte pergunta: és tu? Só o Messias verdadeiro responderia essa pergunta. Ele não perguntou assim: você é o Messias, o prometido de Deus que Israel está esperando, ou você não é? Aí qualquer embusteiro daria uma resposta falsa. Mas ele fez uma pergunta que só o Messias verdadeiro poderia responder. Ele perguntou assim: és tu o que havia de vir, ou esperamos outro? É você, ou a gente tem que esperar um outro? Por quê? Porque João Batista já havia pregado, e quando ele começou a pregar o Evangelho, havia poder de Deus, unção de Deus na vida dele, que muita gente pensou que ele era o Cristo. E ele falou: eu não sou o Cristo. Ele falou: o Cristo, eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Eu estou batizando vocês com água, mas ele vai vir logo depois de mim, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo com fogo. Eu creio que até João Batista acreditava que Jesus ia sacudir o jugo romano, e arrebentar com aquela política de escravidão, e libertar Israel, e implantar o reino. E agora ele está vendo que Jesus vai por um outro caminho. Jesus é dócil, Jesus é manso, Jesus cura, Jesus opera, mas não há evidência de que ele vai se levantar contra o reino que triunfa sobre Israel. E aí João diz assim: será que é ele? E se não for? Estamos achando que é ele, o prometido, o descendente da mulher, o salvador da humanidade, o salvador certo. Será que é ele? E aí Jesus responde para os discípulos de João a palavra de Deus. Jesus diz para eles assim: vai lá e diga para João o seguinte. E o que Jesus diz para João está em Isaías 35, 5 e 6, e em Isaías 61 e 1. E João era um conhecedor da palavra. Quando Jesus pergunta qual que é o certo, é o Cristo que eu falei lá em Mateus 3, ou esse Cristo que alguém está me falando que está operando agora em Mateus 11? E aí Jesus diz assim: olha, fala para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, os pobres recebem o Evangelho, e diz mais uma coisa para ele, que muito feliz, bem-aventurado, vai dar certo a vida que não achar em mim motivo para tropeço. Gente, que recado é esse? Será que algum cristão vai tropeçar em Jesus? Se alguém tropeçar em Jesus,
O que resta para ele? E na verdade Jesus é uma pedra de tropeço para muita gente. Para muita gente que se diz cristão. Então o que Jesus cita para os discípulos de João é a palavra de Deus. Vai lá e diga para João que essa profecia está se cumprindo. E diga para João que não é apenas os meus feitos. Diga para João que eu estou cumprindo a palavra de Deus em Isaías e que eu estou pregando o Evangelho, estou anunciando o Evangelho. As boas novas de salvação. Daí para frente você não vê mais nenhum questionamento da parte de João. João entendeu. E Jesus já mandou o recado para ele assim, olha, você é bem-aventurado se você não tropeçar em mim. Sabe por que falou isso? Porque Jesus sabia que Israel ia tropeçar nele. Israel era a nação certa, no lugar certo, adorando o Deus certo, fazendo a coisa certa. Mas quando chegou o Salvador certo, Israel tropeçou. Israel não podia ter escolhido Barrabás. Israel tinha que ter escolhido Jesus de Nazaré. Estava tudo certo. Caminho certo, lugar certo. Era a Palestina mesmo, era ali, era Jerusalém, era o templo. Era lá no Monte Moriá, estava tudo certo. É a descendência de Abraão, é a lei dada por Deus aos profetas, está tudo certo. Só faltava agora chegar o Salvador e salvá-los. E essa nação seria uma bênção para todas as nações do mundo, conforme a promessa. Mas na hora de aceitar o Salvador certo, Israel tropeçou e escolheu o Salvador errado. Ficaram com a lei, rejeitaram a graça. Ficaram com Barrabás, rejeitaram Jesus. Pilatos ainda pergunta, mas o que eu faço com o sangue desse justo? Alguém vai requerer o sangue dele. O seu sangue caia sobre nós. E caiu. Caiu sobre a nação e a nação foi arrebentada. E foram dispersos pelo mundo. Está vendo a seriedade do assunto? Estava quase tudo certo. Mas não deu certo. Não deu certo como nação. Você vai encontrar Paulo explicando isso em Romanos 9,30. Paulo vai dizer, Deus destinou aquele povo para dar errado? Claro que não. Eles foram endurecidos e por causa do endurecimento deles, a salvação veio para os gentios. Falou, se nós fomos abençoados na rebeldia deles, como não seríamos abençoados na obediência? Se na disciplina de Israel nós fomos abençoados com a dureza do coração deles, imagina como não seríamos se eles fossem obedientes? Então, queridos, às vezes nós esquecemos que para a nossa vida dar certo, a gente não pode tropeçar. E para a gente não tropeçar, a gente precisa de uma coisa simples, luz. Porque com luz é muito difícil tropeçar, e sem luz não tem como não tropeçar. Por isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Por isso Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho certo. Eu sou a verdade verdadeira, a verdade veraz. Eu sou a vida que deu certo. A vida de Jesus deu certo, porque depois da morte, Jesus está vivo e triunfante. E aquelas pessoas que mataram Jesus, que crucificaram Jesus, que riram de Jesus, eu não sei onde eles estão. Um dia no juízo nós saberemos. Então muita gente que achou que deu certo na vida, eu não sei se eles deram certo. Porque para dar certo na vida, a vida tem que continuar viva, tem que continuar vivendo. Se perder a vida, e Jesus diz que para a gente não tropeçar, ele falou assim, olha, quem anda no escuro, tropeça e cai. O ímpio, como ele não tem a revelação do Evangelho, ele tropeça e nem sabe no quê. Ele cai e nem sabe por quê. Ele é um manipulado, ele é um enganado, muito fácil. Agora, nós vamos encontrar a Bíblia nesses dois textos, poderia usar outros, mas como o nosso tempo de quarta-feira é mais curto, peguei esses dois textos que fala de algumas coisas que quando a gente ignora elas, a gente tropeça com facilidade. Uma delas é ignorar a necessidade da luz. Então tem gente que é muito confiante. Ele tem um ego inflado,
ele acha que mesmo ele fazendo do jeito dele, vai dar certo. Olha que coisa estúpida. Eu não tenho como me salvar. Se eu não tiver o Salvador certo, eu não estou salvo. Se eu não estiver no caminho certo, eu não estou salvo. Se eu não fizer do jeito certo, vai dar errado. Então a Bíblia deixa claro que Deus te criou nele e para ele. Se você não viver nele e para ele, não vai dar certo. Aí a gente já pensa assim, isso aí faz muita gente tropeçar. Eu não me criei, eu não me garanto vivo, eu não existo, eu apenas subsisto. Se Deus não quiser que eu exista, se Ele tirar Ele da minha vida, eu deixo de existir. Então querer fazer a minha vida dar certo partindo de mim mesmo, não vai dar certo. Mesmo que eu faça da melhor maneira possível, mesmo que eu encante os olhos de quem viva perto de mim. Porque Deus me criou nele e para ele. Então, sem ele, uma vida não dá certo. Jesus é o Salvador de Deus para salvar o homem. Quem não tem Jesus, não conhece Jesus, e acredita que será salvo de uma outra forma, isso não vai dar certo. Ainda que ele tenha uma fé verdadeira, ainda que ele faça o que ele quiser, não vai dar certo. É preciso ter o Salvador certo, e depois você tem que fazer do jeito certo. Qual o jeito certo? É o Salvador que diz. Ele falou, quem quiser me seguir, eu vim aqui para levá-los de volta para Deus. Você nega a si mesmo, fala não para você, e diz sim para mim, e me segue. E aí muita gente tropeça em Jesus e fala, não, Jesus, aí não. Aí não dá. Eu contribuo, eu ajudo, o senhor tem a minha simpatia, o senhor tem o meu carinho, conta comigo, eu jamais vou dizer que eu te rejeito, mas viver para Deus e em Deus, eu me negar a mim mesmo e confessar Jesus, então muita gente já começa a tropeçar aí. A igreja é um lugar, a igreja de Jesus, não essa igreja. A igreja invisível, a universal igreja de Jesus, a invisível. A igreja de Jesus é um lugar onde o Espírito Santo congrega os salvos. E os salvos foram salvos da onde? Foram salvos do mundo, salvos da morte. Então se alguém diz que está na igreja, mas está no mundo, isso não vai dar certo. Porque a igreja é exatamente um lugar onde o Espírito Santo coloca as pessoas que ele liberta do mundo. E eu vejo o tempo todo gente no mundo e confessando Deus e dizendo que Deus é um brother legal e que Deus é o cara e que eles estão assim com Deus. Falo, gente, isso não está certo. Porque Deus condenou o mundo, Deus falou que a amizade com o mundo é inimizade contra ele, e Deus não contradiz ele mesmo, e as pessoas colocam Deus contra ele. Isso não vai dar certo. Por melhores que sejam essas pessoas, por mais bem intencionadas, que eles falam, não, nós estamos aqui para brilhar, nós estamos aqui para dar testemunho. Bem, o que a Bíblia diz é que Deus, igreja, já quer dizer, tirados para fora. É um grupo que foi tirados, eclésia. Igual Deus quando arrancou o pessoal de Israel do Egito, tirados do Egito para adorar no deserto. Faraó bem que deu essa ideia, falou, não, para que ir no deserto adorar? Adora aqui. Adora aqui, Egito é símbolo de mundo, Israel é símbolo de igreja. E Moisés falou assim, não tem como a gente adorar aqui. Aquilo que para vocês é Deus, para nós é abominação. Nós matamos a vaca para oferecer o sangue, vocês adoram a vaca? Aquilo que vocês aprovam, a gente condena. Aquilo que vocês condenam, a gente aprova. Ele falou, então não tem como a gente adorar aqui, nós temos que ir embora daqui. Não dá para adorar a Deus aqui. Porque Faraó deu essa ideia. Ele falou, não, adora a Deus aqui no Egito. Para que ir lá no deserto 3 dias, sem recurso, sem infraestrutura? Adora aqui. Então, queridos,
Deus nos criou nele para ele, Jesus é o Salvador, a igreja é o lugar que Deus coloca os salvos, Jesus mandou negar a si mesmo, Jesus mandou segui-lo, Jesus mandou praticar a palavra, Jesus mandou você esquecer o mundo. E a lista de orientação, que é o jeito certo, é muito grande. Isso é luz. Isso é luz. Por isso que Jesus disse para João, olha, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Porque Israel vai ouvir Jesus e falar, não, assim não dá. O que o senhor quer? Destruir o nosso templo e criar um templo que ninguém vê? Não, para aí não dá. O que o senhor quer? Acabar com o negócio da igreja, que é um negócio milionário, e criar uma igreja simples? Isso não vai dar, não. A gente adora Jeová, a gente é filho de Abraão, a gente sacrifica, a gente faz qualquer coisa, mas eles começaram a tropeçar em Jesus, porque o que Jesus falava, o que Jesus fazia, o que Jesus ensinava, o que Jesus vivia, não era o que eles queriam viver. E eu pergunto, deu certo? A história está aí para dizer, deu errado. E aquele grupinho que seguiu Jesus, deu certo? Deu certo. Está escrito aqui na Bíblia a vida deles. Como é que eles viveram? O que eles testemunharam? O que eles aprenderam? Como eles foram iluminados. Tão iluminados que escreveram a iluminação que tiveram, que nos ilumina até hoje. Iluminando vidas no mundo todo, com a iluminação que eles tiveram. Então Jesus manda um aviso solene dizendo, olha, não se escandaliza comigo. Se eu disser, se eu ensinar, se eu falar, se eu viver para você uma coisa que está fora de cogitação na sua vida, negue você e me siga. Porque se você se escandalizar comigo, você pode fazer o que você quiser que não vai dar certo. Queridos, é muita gente que tropeça em Jesus. Estou falando aqui de gente que era religioso, que era um povo de Deus na terra. Você imagina os outros. Eles vão olhar os ensinamentos de Jesus, a fala de Jesus, o que Jesus está falando e vão dizer, não, aí não dá. Rapidamente, dá uma olhada comigo no segundo texto. 1 Pedro. O apóstolo Pedro escreve com uma profundidade, com uma sabedoria do Espírito, e a gente não deve esquecer que era aquele camarada simples, o pescador Pedro. Mas há uma sabedoria nos seus escritos que você vai perceber que a vida dele deu certo. Então Pedro vai dizer assim, olha, no capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 2 também, ele vai dizer assim, ó, desejai ardentemente como criança recém-nascido, genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que tendes, que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então Pedro está dizendo assim, olha, para uma vida dar certo, tudo tem que ser feito do jeito certo. Ele falou, tem que ter um começo certo. Eu falei, qual é o começo? Ele falou, o primeiro passo é o 2 e 2, você tem que ter a experiência da salvação. Porque se você não nasceu no reino do Espírito, se você não tem a experiência do Cristo Salvador, nem continue. Nem continue. Fique parado aí, primeiro você tem que nascer, tem que ter experiência. Tem que buscar de Deus a experiência da conversão. Porque a conversão é o nascimento de novo. Se uma vida não nasce, não adianta querer ensinar quem não nasceu, gente. Não adianta querer treinar quem não nasceu, não adianta investir em quem não nasceu. Não se faz nada por quem não existe. Imagine se uma mãe quisesse fazer alguma coisa pelo filho que não existe. Ah, eu vou ensiná-lo, eu vou alimentá-lo, eu vou orientá-lo, ele será brilhante. Não, ele tem que nascer primeiro. A falta de luz é tão grande no mundo que tem gente que está se preparando para Deus quando ele nem nasceu ainda, ele não tem vida espiritual. Ele não se converteu, ele não aceitou Jesus como Salvador, ele não negou o velho Adão, ele não tem a simples experiência da conversão. Pedro falou assim, olha, o certo, quer saber o certo? O certo é, a gente tem mania de falar, o certo é isso, o certo é aquilo, o certo
Ele está dizendo, ó, o certo é, primeiro nasça. Nasceu? Ou se é que você já tem a experiência da salvação, já conhece o Salvador? Já. Então agora você é um bebezinho. Agora você precisa ter a experiência do crescimento espiritual para a salvação. Você tem que fazer igual um bebezinho. O bebezinho não fica sem comida. Ele faz o apavoramento dele lá e todo mundo tem que parar o que está fazendo para dar comida para ele. Se ele está mamando no peito, não interessa onde a mãe está, tem que dar o peito para ele. Se ele está mamando na mamadeira, tem que dar mamadeira para ele. É um berreiro que... E não tem quem o consola. Ele falou assim, olha, você que já nasceu, agora você tem que fazer igual criança. Você tem que desejar o leite espiritual. Ele está falando, olha, comida espiritual, comida que produz crescimento para a sua vida na direção da salvação. Não fala de reconhecimento humano, não fala de glória humana, de conquistas humanas. Você precisa, nasceu. Você vai entrar na eternidade. Cuida dessa vidinha aí. A fé raiou no seu coração. Jesus, o Salvador, apareceu na tua vida. O Espírito Santo colocou interesse nele, em você, você nele. Então agora, alimente isso. Cuida dessa vida para ela crescer. Depois, no versículo 4 e 5, ele diz, no versículo 2, ele diz, aí você vai começar a ter as experiências de sacrifícios espirituais. Nasceu, está crescendo, e chega um tempo na tua vida que você começa a oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus em Cristo Jesus. Coisa que o mundo não sabe fazer. O mundo oferece sacrifício, não sabe para quem. Diz que é para Deus, mas não sabe quem é Deus, não nasceu para Deus. É tudo no escuro, sem luz, não sabe o que estão fazendo. E ele está crendo que vai dar certo. Ele está crendo que Deus está atendendo, ele está crendo que Deus está ouvindo, ele está crendo que porque ele está fazendo com boas intenções, tudo isso vai dar certo. E nada disso é certo. Por quê? Porque não tem luz. Aí Pedro vai dizer que agora que nós nascemos, que agora que nós estamos crescendo, que nós somos um corpo invisível. Ele vai nos comparar para a gente entender que o Espírito de Deus vai habitar nesse todo, que é numa vida aqui, na outra ali, e assim como Jesus é a rocha que os homens tropeçam nela, nós somos a pedrinha, chamado casa espiritual, pedras vivas. Vamos tentar tirar o melhor proveito dessa expressão de Pedro na nossa imaginação. Nós conhecemos uma pedra morta, como que ela é, uma pedra dura. Conhecemos um barro mole. Mas se alguém falar o que é uma pedra viva, aí Pedro falou, olha para um convertido, para um salvo. Ele é uma pedra viva, sozinho ele não é templo, mas cada pedra unida a outra pedra no universo onde o Espírito Santo de Deus opera, forma um grande edifício espiritual. E é nele que o Espírito Santo opera. É nesta igreja que nós oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus. Quando alguém fala, vocês vão lá naquela igreja, naquele endereço, adorar, ele não sabe o que ele está falando. É porque ele vê a gente entrando e saindo aqui, então ele vai falar deste lugar. Mas a igreja iluminada sabe que este local criado por mão de homens, Jesus destruiu. Falou, eu vou destruir esse sistema. Eu não aceito mais adoração. E quem continuar adorando aí, não está mais adorando a Deus. Ele está adorando a homens, ele está adorando demônios, ele está adorando ele mesmo, ele está adorando nada. Mas ele não adora a Deus mais. Ele pode estar cantando certo, lendo certo, fazendo certo, porém do jeito errado. Deus falou, eu não aceito adoração em templos feitos por mãos humanas. Vem a hora, e a hora já chegou,
em que quem quiser adorar a Deus vai ter que adorá-lo em espírito e em verdade. É invisível, é pela fé. Toda e qualquer pessoa que nasceu, que cresceu, que começa a oferecer sacrifício espiritual, ele sabe que ele é uma pedrinha viva. A ilustração é perfeita, porque a gente vem do pó da terra. Nós somos barros. Barro. Nós somos barro vivo. Somos uma pedra viva. Por causa do sopro de Deus, nós temos racionalidade, nós temos emoções, nós temos sentimentos, mas a nossa casa em que nós habitamos é barro, não deixou de ser barro, somos barro vivo. Tanto é que quando a gente morre, o nosso corpo volta para o pó e ele se mistura e vira pó. Porque é o que somos. E Pedro aproveita o conhecimento da revelação do Espírito para a vida dele e diz assim, olha, isto é o que somos. Quem quiser adorar a Deus é assim que se adora. Isto é o certo. Quer fazer o certo? É isso. Você é uma pedra viva, que está edificada em cima de uma rocha que é Cristo, e quem não tropeça em Cristo e é edificado, ele forma um grande edifício chamado igreja espiritual, que é o corpo do Deus vivo. Se é o corpo de Jesus, quem habita neste corpo é o Espírito Santo de Deus. Muito bem. No versículo 9, para a gente já caminhar para o encerramento, ele diz assim, capítulo 2 de Pedro, versículo 9. O 8 diz assim, que Jesus é a pedra de tropeço, é a rocha de ofensa para muita gente. Mas para nós, no 7 diz que ele é precioso, ele é para nossa edificação. Para o mundo ele é um tropeço, para a gente ele é tudo. E no versículo 8, parte B, a parte A diz assim, ó, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Por quê? São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Quando alguém desobedece a palavra, ele acaba se tornando um filho da desobediência. Então Jesus, para ele, vai ser uma pedra de tropeço. Que para nós é a salvação, para ele é o tropeço. Aí ele diz, para os que obedecem, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. Vou resumir bem rapidamente para a gente encerrar. Ele está dizendo assim, olha, o que você era e o que você é. Quando você não tinha nascido, quando você não tinha crescido espiritualmente, quando você não sacrificava, sabe o que você era? Você era de uma raça rejeitada, maldita por Deus. Fala, não, eu sou brasileiro. É verdade, brasileiro, europeu, americano, é tudo descendente de Adão. E Adão deu origem à raça humana, e essa raça, ela é uma raça maldita. Uma raça de pecadores. Mas agora você é raça eleita. Você foi escolhido, você faz parte em Cristo agora. Você nasceu para Cristo, então você não pertence mais à raça maldita. Você não era povo, agora você é povo. Você era uma raça de maldito, agora você é uma raça de eleito. Poxa, essa vida está dando certo. Ele falou, você não era nação santa. Que nação você era? Eu sou do Brasil. E talvez eu não seja o brasileiro mais fiel, nem o exemplo de brasileiro para todo brasileiro. Mas agora em Cristo você se torna nação santa. Você não é mais brasileiro, paulista e talvez um cidadão meio fiel. Então por isso que a gente não se decepciona muito com as políticas, porque apesar da gente fazer o nosso papel, nós já temos uma outra nacionalidade. Nós já participamos como cidadãos de uma outra nação. Então a gente fica triste com os desmandos da nação.
Mas Deus deu oportunidade para quem quiser de fazer parte de uma nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que te chamou. Você é uma raça eleita. Então nós éramos da raça de Adão, agora nós somos da raça de Jesus. Você era do Brasil, agora você é da nação santa. Você não era povo de Deus, agora você é povo de Deus. E esse que te chamou para você proclamar as virtudes dele, para que outros se tornem como você. Então o certo é isso. O que eu tenho que fazer para uma vida dar certo? O certo é essa, ela tem que nascer de novo, porque a vida de Adão não tem como dar certo, ela faliu. O crescimento certo é o crescimento para a salvação, porque tem gente que nasce de Adão, tem gente que nasce de Jesus e depois corre querer crescer em Adão. Não vai dar certo. Não, agora Jesus me salvou, o Espírito Santo habita no meu coração, agora eu vou brilhar no mundo. Não vai dar certo. Se fosse possível, Deus não mandaria morrer. Falou, olha, quem quiser ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Então não é possível. Aquela vida deu errado, portanto ela morreu e agora nós temos uma outra espiritual. O crescimento dessa vida tem que ser espiritual. O sacrifício tem que ser espiritual. E Deus já diz que a partir do momento que isso for praticado, vai dar certo. Porque agora você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é nação santa, você é raça eleita. Você pode proclamar as virtudes daquele que te chamou, que é Jesus. Então Deus está dizendo assim, olha, o meu plano deu certo, Jesus o Salvador, a sua missão deu certo, a igreja, que é a missão do Espírito Santo, deu certo, está dando certo. Tanto é que a igreja parecia um grupelho de pescadores, que o Império Romano ia esmagá-los como uma barata nos primeiros 5 anos da sua existência. Os impérios vão passando e a igreja continua triunfante, proclamando as virtudes daquele que o chamou. A igreja está dando certo. Se a vida de alguém não está dando certo, é porque ele está fazendo alguma coisa errada. Ele deixou de observar alguma coisa certa. E eu disse no início, tudo que é feito, tudo que é do jeito errado, nunca dará certo. Não tem como dar certo. Tem que ser o Salvador certo, no caminho certo, do jeito certo, para ter o destino certo, a vida certa. E o mundo não sabe disso, porque o mundo vive no escuro, aquilo que o mundo chama de dar certo, não dá certo. Então, queridos, eu encerro dizendo isso. Ao longo da história da humanidade, desde Adão até hoje, 6.000 anos de história, por todos os impérios que o povo de Deus passou, nas maiores adversidades, em cada uma das culturas, em cada um dos tempos, das datas, das circunstâncias que eles viviam, Deus conduziu o seu povo iluminando na direção certa. Na época de Israel andando no deserto, se alguém perguntasse qual o caminho certo para Deus, teria que dizer assim, olha, está lá no deserto. A gente não sabe se amanhã eles vão virar para a direita, se eles vão virar para a esquerda, se eles vão seguir em frente. Mas o caminho para Deus, para a humanidade, está lá. Tem que seguir aquela coluna de dia, aquela coluna de noite, e tem que seguir aquela nuvem de dia. Hoje, se alguém perguntar, cadê o caminho para Deus? O caminho para Deus é Jesus. Jesus falou, ninguém sabe onde está o Pai, senão aquele que veio do Pai. Então Jesus é o caminho certo, Ele é o Salvador certo. A palavra, o verbo que se fez carne que Ele deixou, é a orientação certa. Aqueles que tropeçam na palavra, não tem como a sua vida dar certo. Falta luz. E quando alguém anda sem luz, não tem como dar certo. Então, queridos, lembre-se disso. O plano de Deus já deu certo. A humanidade será salva. A maioria dos homens se perderão. Mas a humanidade está salva. Através de uma minoria, Jesus falou, Pai, está consumado, deu certo. A prova que deu certo é que ele saiu da morte. A morte não pôde detê-lo. Se tivesse dado errado, ele ficaria sepultado. Faria todas as suas promessas, mas ele não ressurgiria no terceiro dia.
Então tudo já deu certo. Agora, para dar certo na minha vida, eu preciso entender que a minha vida é única, ela é minha e é para sempre, e eu não tenho duas vidas para queimar. Eu não tenho duas chances. Eu não tenho dois tempos, eu não tenho dois mundos. É agora. Nós precisamos de luz. Nós precisamos de determinação. Nós precisamos de ousadia, de coragem para fazer a coisa certa. Nós temos que tomar decisões certas. Então, se é para nascer de novo, vamos nascer de novo. Se é para crescer, vamos crescer. Se é para sacrificar, vamos sacrificar. Se é para proclamar, vamos proclamar, porque Ele nos chamou para proclamar. Se nós não proclamarmos, será que isso vai dar certo? Esse negócio de alguém querer entrar na mente de Deus e mudar o plano de Deus, isso não vai dar certo. Ah não, Deus disse assim, mas não tem mas. É o que Deus disse, e isso é o certo. Porque tudo que Deus fez, sempre deu e sempre dará certo. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Eu gostaria que você acreditasse com todo o seu coração que Deus quer fazer a tua vida dar certo. Que nós somos os únicos que podemos impedir isso. O inferno inteiro não pode impedir a tua vida de dar certo. Ninguém pode impedir a tua vida de dar certo. Se você quiser, se você crer, se você fizer do jeito certo, você nunca se arrependerá de ter entrado na vida. Sua vida será sempre um hino de louvor, uma gratidão a Deus por existir, por viver. Você não vai reclamar, você não vai amaldiçoar, você não vai lamentar. Você vai ter prazer em viver e existir tudo aquilo que Deus tem para você. Creia nisso. Por mais difícil que esteja a sua vida, por mais difícil que esteja, deixa Deus entrar aí e fazer isso dar certo. É o trabalho dele. O nosso trabalho é crer e abrir a porta. Crer, abrir a porta e obedecer e seguir. O que a gente não pode fazer, Ele faz. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Viemos aqui Te adorar, viver a comunhão, prestar-Te culto. E acabamos de ouvir, ó Deus, a Tua palavra para o nosso coração nesta noite. E eu quero Te pedir, ó Deus, olha para cada vida que está aqui agora em pé na Tua presença. Eu não tenho a menor dúvida do que o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Às vezes, ó Deus, nós andamos muito no escuro. Nós falamos do que não sabemos. Nós projetamos sem nenhuma segurança. Queremos Te pedir, ó Deus, perdão em nome de Jesus. Todas as vezes, ó Deus, que ouvimos a Tua palavra e que recebemos a Tua luz, é o que queremos fazer, ó Deus, perdoa-nos. De todo o nosso coração nós Te pedimos, ó Deus, perdoa-nos, porque às vezes nós nos dirigimos de uma forma errada, achando que vai dar certo. E eu quero Te pedir, Deus, em nome de Jesus, toma o Teu lugar na nossa vida. Entra, Senhor, na história da nossa vida. Arruma, ó Deus, o que está errado. Ilumina, ó Deus, o coração de cada um, onde quer que ele esteja vivendo. Na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. Deus, traga luz. A luz do Teu Espírito, a luz do Teu Evangelho, a luz da vida. Olha, Senhor, para a nossa vida em nome de Jesus. E traga sobre ela, ó Deus, a Sua luz. E aí nós caminharemos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós caminharemos de vitória em vitória, como nação santa, como raça eleita, como povo de propriedade exclusiva Sua, com o propósito de proclamar as virtudes de Jesus Cristo. Deus, eu sei que o Seu plano já deu certo,
para a humanidade. Eu sei que Jesus já deu certo, eu sei que o Espírito Santo já deu certo, eu sei que a tua palavra deu certo, a tua igreja deu certo. Nós queremos agora, Deus, que a nossa vida também dê certo, Senhor, dentro do teu plano. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, olha para cada vida aqui, Senhor, e cancela, ó Deus, tudo que está errado. Anula, ó Deus, tudo que precisa ser anulado. Entra na história dessa vida, endireita as veredas, ilumina o caminho, e que essa tua palavra que o Senhor enviou ao nosso coração nesta noite, venha, Senhor, produzir frutos para a glória do teu nome na vida de cada um. É no nome de Jesus que nós oramos. É na autoridade que há no nome de Jesus que nós oramos. E agora, Deus, eu oro por todos que aqui estão. Se tem aqui alguém oprimido, doente, enfermo, perdido, precisando de respostas, Deus, em nome de Jesus, reivindico esta vida para ser agraciada com a tua bênção, com o teu poder, com o teu carinho, com o teu cuidado. Toma esta vida, ó Deus, nos teus braços e cure-a, ó Deus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém.